noite, boa noite, Tatiana. Tatiane. Deus abençoe vocês todos. Boa noite. A Fátima também entrou. Boa noite, Fátima. Mirlane já está. A irmã Dora já está, né? Rocinelli. A irmã Liette também já está. O Rian. Deus abençoe todos vocês. Deixa eu aqui só ver aqui que... Amém. Então tá, então vamos orar, iniciar a nossa aula. Vamos falar hoje de um assunto muito importante, referente ao Espírito Santo, né? E vamos orar então para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, rendendo graças, né, a esse Deus maravilhoso que nos salvou. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Senhor Deus, que o Senhor venha nos iluminar através do teu Espírito Santo, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos repassar nessa noite. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha estar conosco durante toda essa aula e venha estar nos direcionando nesse aprendizado. Assim, eu honro e glorifico o seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos iniciar aqui compartilhando a nossa apostila, né? Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Apareceu aí para os irmãos? Capítulo 5, Sim. Obras Gerais do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar das... Apareceu, né? Então tá. Hoje nós vamos falar das obras gerais do Espírito Santo. E só recordando, né, o que nós falamos sobre a pessoalidade do Espírito Santo, nós falamos também sobre os símbolos do Espírito Santo, nós falamos sobre a deidade do Espírito Santo. Tudo isso nós comentamos nas aulas passadas. Nós falamos também sobre os títulos do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre as obras gerais do Espírito Santo. Nós dividimos em duas partes, né? Nós dividimos em obras gerais do Espírito Santo e também tem as obras especiais do Espírito Santo. Então, são duas partes, obras gerais e obras especiais, né? Nós vamos falar hoje, nesse capítulo 5, das obras gerais. É o que o Espírito Santo fez na sua criação, né? Na criação como no modo geral. E as obras especiais, que será tema da aula do nosso próximo encontro, né? Vamos falar das obras especiais do Espírito Santo, que é a obra que ele fez na igreja e também em cada um de nós. Então, obras gerais é na humanidade, na criação como um todo, né? Obras gerais na criação e também na humanidade como um todo. O Espírito Santo ele age em toda a humanidade, não é somente na igreja. E as obras especiais, né, que é dentro da igreja propriamente dita e também dentro de cada um de nós, porque ele age também isoladamente dentro dos nossos corações, né? O Senhor Jesus também foi da mesma forma. Ele fez a obra geral dele, né? A obra objetiva, que se ocupou ali do tempo e no espaço, há 2000 anos atrás, quando ele veio ali e morreu na cruz para nos salvar, né? A obra objetiva, a obra geral do Espírito de Jesus, né? E depois, ele, da mesma forma, ele também fez uma obra específica, uma obra especial no nosso coração. Como que aquela obra geral dele, né? Sua morte ali, sua encarnação, morte e ressurreição, como que atuou dentro do nosso coração, na nossa conversão. Então, o Espírito Santo também, da mesma forma, ele teve duas obras gerais
e as obras especiais. E a obra geral do Espírito Santo é na criação, como está, os irmãos podem ver aqui, na criação. A primeira obra geral dele foi na criação. E o Espírito Santo, ele se manifestou de forma explícita, né, depois do Pentecostes. Nós já falamos disso algumas vezes aqui. Antes do Pentecostes, o Espírito Santo já se manifestava no povo de Deus, né, que é o povo eleito, que era o povo de Israel. Mas depois do Pentecostes, ele começou a atuar de uma maneira diferente, né, de uma maneira mais abrangente em todos os santos, em todos aqueles que professaram a fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, né? Você se lembra lá no dia de Pentecostes, né, Atos 2, o Espírito Santo desceu em toda a carne. Então, aqui, tem uma passagem bíblica muito interessante, eu vou ler para os irmãos aqui, está lá em Atos 2, de 1 a 4, né, que é o dia que ele desceu, né? Mas o que ocorre é o que foi dito que, por intermédio do profeta Joel, aqui é o apóstolo Pedro, né, já pregando. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens, né, terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Isso aqui é o relato de Lucas, tá? No livro de Atos. Ao cumprir todo o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. Veja que eles estavam juntos, no mesmo lugar. Eram 120 pessoas. Os apóstolos, né? E 120 pessoas reunidos no mesmo lugar. Esse lugar que eles estavam reunidos era um lugar chamado cenáculo. Esse cenáculo era uma casa, provavelmente a casa de uma mulher chamada Maria, e essa mulher era mãe de Marcos, o evangelista Marcos, né? E o espaço ali era grande, porque tinha o cenáculo era um lugar, era o primeiro andar de uma casa, eles estavam lá reunidos. Jesus tinha falado para eles: vão para Jerusalém e permaneçam lá. E eles estavam orando, né? E neste momento aqui, ele já não estava mais orando, mas foi o momento que o Espírito Santo desceu, né? Então vamos continuar aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso. Então, não foi um vento que veio um som. Encheu toda a casa e que estavam sentados. E apareceram distribuídas línguas de fogo, né, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então, não era língua de fogo, não, era como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, aqui foi a descida do Espírito Santo. Aqui iniciou-se a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Ele já estava atuando lá no Antigo Testamento, né? Porém, deixa eu autorizar aqui a entrada de mais José Nilton. Tá? Apareceu novamente aí? Estão vendo aí, irmãos, o compartilhamento? Ou Sim, não? sim. Sim. Ah, então tá. Quando eu tenho que sair da página aqui para autorizar a entrada, né? Aí, às vezes, quando eu volto, já não tem mais aqui. Então, foi um momento crucial, foi a descida do Espírito Santo. Essa obra maravilhosa do Espírito Santo aqui no Novo Testamento. E com essa descida, iniciou-se a igreja.
Jesus já tinha falado sobre a igreja já lá nos evangelhos, mas aqui foi um momento que iniciou-se a igreja. E sobre a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele veio para estar junto conosco, dentro de nós e na igreja, aplicando essa bendita obra da redenção. Então, aqui começou essa igreja. Veja que o apóstolo Pedro, ele pregou aqui, já não estava mais no cenáculo, porque não cabia aquela multidão. Eles foram para o templo, né, um espaço reservado do templo, onde caberiam muitas pessoas. Eles saíram do cenáculo e foram lá para o templo e começaram, e Pedro começou a pregar o seu famoso sermão, no qual aproximadamente 3.000 pessoas se converteram ao, ao cristianismo, se converteram a Jesus, né? Até de vez em quando eu até brinco, né, que a gente prega 3.000 sermões para uma pessoa se voltar, se render aos pés do Senhor. E Pedro, com apenas um sermão, 3.000 pessoas renderam-se aos pés do Senhor. Mas, por outro lado, nós temos compromissos, os pregadores, né, dos dias atuais, têm compromisso com a verdade. Se você prega a verdade, então você já é mais que vencedor. Porque não é pelo tanto de pessoas que vai aceitar Jesus através da sua pregação que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você pregar a verdade. É isso que nós temos que ter em mente, os pregadores, né? Eu tenho certeza que daqui desse curso irão sair muitos pregadores. Então você tem isso em mente. Você tem que pregar a verdade. Você tem que ter compromisso com a palavra de Deus e com a verdade. E é o Espírito Santo que vai fazer a obra no coração das pessoas, né? É ele que convence todos, né, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, é claro que se você pregar e a pessoa aceitar Jesus, causa em nós uma satisfação muito grande, né? Mas esse não é o ponto crucial. O ponto crucial é você pregar a verdade. Então, aqui, continuando, né? Aqui foi, nessa passagem aqui, Atos 2, de 1 a 4, o apóstolo não, né, o evangelista Lucas, né, ele transmite para nós essa profecia, né, essa profecia não, essa palavra inspirada, né, pelo Espírito Santo. Então aqui, a discípulos do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu e está pronto para fazer a obra na vida da igreja. E aqui, amados irmãos, logo após a descida do Espírito Santo, a palavra pregada pelos apóstolos, né, pelas pessoas comuns também, que não foi só os apóstolos que pregaram, o cristianismo cresceu através de pessoas comuns também, viajantes, né? E o evangelho afetou pessoas de uma forma exponencial. Aqui, nessa igreja primitiva, foi o período que o evangelho cresceu de uma forma exponencial, ou seja, cresceu muito e impactou ali todo o Império Romano, por causa dessa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou de forma muito grande nesse momento aqui. E a pregação de Pedro foi 3.000 pessoas, aproximadamente, se rendeu aos pés do Senhor. E essas pessoas eram, em sua maioria, judeus, né? Pouco depois, Pedro, novamente, ele pregou, e foi mais 5.000 pessoas renderam aos pés do Senhor. Depois, o apóstolo Pedro foi lá para a casa de Cornélio, ele pregou lá também, e a família de Cornélio, que era um temente a Deus, né? Temente a Deus, ele não era nem um prosélito, ele não era convertido, né? O prosélito quer dizer convertido, ele não era um convertido, mas também ele não era um cristão, ele era temente a Deus. E então ele era. Aí Pedro também pregou lá no capítulo 10 e
o Espírito Santo agiu ali também na família de Cornélio, mostrando, né, para os judeus que o cristianismo não era somente para os judeus, e sim também para os gentios, né? E Cornélio, ele era um gentil. E também Filipe, aquele evangelista Filipe, ele pregou também lá em Samaria, e muitas pessoas também aceitaram Jesus. E mesmo um pouco antes, Filipe pregou para um eunuco, né, etíope, e através do Espírito Santo, o eunuco etíope, né, que era um embaixador da, da Etiópia, ele também se rendeu aos pés do Senhor. E há relatos na tradição que esse eunuco levou o evangelho lá para a região dele, lá, né, na Etiópia. E assim foi crescendo cada vez mais o cristianismo, né? Bom, voltando aqui, bom, então, essa maravilhosa ação do Espírito Santo lá em Atos 2, né, quando o Espírito Santo desceu ali no cenáculo e as pessoas começaram, né, a pregar o evangelho, né, uma ação milagrosa. As pessoas começaram a pregar, né, os discípulos, aqueles que estavam ali no cenáculo, né, os 120, eles começaram a pregar na língua daquelas pessoas que vieram de vários lugares do mundo. Haviam judeus de várias localidades que vinham para o Pentecostes, né? Que vinham para as festas, que vinham para a festa das colheitas. Portanto, o Espírito Santo ali, ele, de uma forma milagrosa, ele fez com que aqueles galileus, que eram, segundo os relatos, né, eram incultos, né, não tinham uma cultura muito elevada, eles começaram a pregar nas línguas daquelas pessoas que vieram de lugares longínquos, né? Eles pregaram ali naquelas línguas. Trazendo para os dias de hoje, por exemplo, a pessoa humilde, ela prega em alemão, para um alemão entendesse, ou então italiano, ou então prega na língua inglesa, e assim por diante. Essa foi a língua falada aqui no Atos dos Apóstolos. As línguas idiomáticas, né? Idiomas conhecidos daquelas pessoas que vieram para Jerusalém, passaram ali os momentos ali na festa do Pentecostes, né? Então, elas pregaram dessa forma, a ação milagrosa do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Joel. Veja bem, Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, falava essas mesmas palavras aqui. Foi uma profecia de Joel que se cumpriu naquele dia. E outros dizem também que essa questão do falar em línguas, em idiomas que eles não conheciam, né, idiomas diferentes, seria uma reversão do que aconteceu lá na Torre de Babel. Lá em Babel, o Deus ele confundiu as línguas dos homens para que aqueles homens não cumprissem o seu interesse de construir uma torre. E eles tiveram obrigatoriamente que se dispersarem pelo mundo inteiro. E aqui houve uma reversão do que aconteceu lá em Babel. Ou seja, as pessoas pregaram nos idiomas daquelas pessoas que estavam ali para passar o Pentecoste. Foi ao contrário do que aconteceu lá em Babel, né? E outra situação também interessante, que quando Deus, lá em Pentecoste, lá no Antigo Testamento, quando Deus ele entregou as tábuas da lei para Moisés e tal, e houve a morte ali, o povo, né, de Israel adoraram aqueles bezerros, né, os bezerros de ouro, né, o bezerro de ouro, né, que era um deus lá do Egito, o deus Apis, né, que era um touro, né, um boi. Eles adoraram ali aquele bezerro, e a palavra do Senhor diz lá que 3.000 pessoas morreram.
naquele dia, os levitas ali apoiando Moisés, e houve uma morte dentro dos israelitas de 3.000 pessoas. Aqui em Pentecoste foi diferente. 3.000 pessoas passaram da morte espiritual para a vida, né? Então você vê que a Bíblia ela se completa, né? Ela tem uma revelação progressiva, né? A Bíblia é maravilhosa. Nós vamos estudar essa questão de. Peraí que tem uma pessoa querendo entrar aqui, só um minuto. Só um minuto. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Amém. Então vamos lá. Só me fala aí se continua apresentando o slide aqui, a apostila. Sim? Então tá. Então, foi então a reversão lá de Babel, né? E, eu estava falando o seguinte, que a Bíblia é maravilhosa porque a revelação dela é progressiva, né? E é um gancho para a nossa próxima disciplina, que é a bibliologia. Nós vamos estudar a doutrina das Sagradas Escrituras, né? Na próxima disciplina nossa. Nós vamos falar assuntos extraordinários a respeito de como se deu a Bíblia, né? E a Bíblia foi, sim, inspirada pelo Espírito Santo, né? É uma ação, é uma obra geral do Espírito Santo, foi a inspiração da Bíblia também, né? Então, passado aqui esse momento que as pessoas que estavam ali falavam em outras línguas, as línguas idiomáticas, mais uma vez lembrando, né? É um pouco diferente das línguas que nós vemos as igrejas falar hoje, que essas línguas que nós vemos as igrejas falar hoje são a chamada glossolalia, né, que são línguas que a gente estranhas, né, a nós, né, que nós não entendemos. Essa língua aqui é a xenoglacia, ou seja, é a língua em que era falada e em idiomas existentes, né? Só para diferenciar. Mais tarde, nós vamos entrar também nesse assunto das línguas que são faladas hoje na, na igreja, né? Principalmente nas igrejas pentecostais, são faladas as línguas, e nós vamos falar bastante também, esclarecer muita coisa a respeito também das línguas, né? Eu não estou falando que são línguas falsas, não estou falando disso. Eu estou falando que foi diferente dessas línguas que foram faladas aqui no dia de Pentecostes. Mais uma vez, ressaltando, em Pentecostes foi falados idiomas terrenos, né? Aqui, muitos entendem que a glossolalia são idiomas angelicais, né? Ou a língua dos anjos, ou coisa parecida. Nós vamos comentar depois a respeito desse assunto, que é muito importante também, e que faz parte, né, das igrejas na atualidade. Então, aqui, ó, então a obra geral é uma evidência. Outro momento narrado aqui, no qual evidencia a obra geral do Espírito Santo, está descrito na fórmula batismal. A fórmula batismal também é uma obra geral do Espírito Santo, porque aqui, ó, Mateus 28, 19 e 20 diz: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar todas as pessoas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqui é Jesus falando e testificando essa obra geral do Espírito Santo. As pessoas são batizadas hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vai fazer uma cerimônia de casamento, do batismo, tem que ser no nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Não podemos esquecer disso. Aqueles que são pastores, né? Não pode esquecer. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é nada mais, nada menos do que a Santíssima Trindade. E é atribuída uma obra geral do Espírito Santo também, né? Bom, outra obra geral do Espírito Santo, veja que são várias obras gerais, né? Está descrita na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Só que, falar um pouco dessa cidade de Coríntios, né? Coríntios era uma cidade da Grécia e ficava ali na Grécia ali, e ela também é uma cidade portuária, né? Essa cidade ela deu muito trabalho, essa igreja em Corinto deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, porque eles eram gregos, né, e tinha aqueles costumes gregos. Então, eles deram muito trabalho, mas o apóstolo Paulo, ele amava essa igreja. A igreja tinha muitos problemas, né, muitas coisas erradas, mas o apóstolo Paulo amava essa igreja. Seria mais ou menos o amor de uma mãe para aquele filho que dá mais problema, né? Que muitas vezes tem até uma atenção mais especial do que um filho que não dá tanto problema assim. Então, aqui, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui é o fechamento da carta, da segunda carta aos Coríntios, versículo 13 e 13. É a chamada bênção apostólica. Essa mesma bênção que nós damos hoje, né, os pastores dão hoje, no final de cada culto. Bom, essa questão da bênção apostólica, é, nós damos essa bênção apostólica no final do culto justamente porque fazemos uma associação com o que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele encerrou a carta dando a bênção apostólica também. E aqui, na comunhão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, uma obra geral dele é fazer com que nós vivemos em comunhão, né, também. Então, peraí, deixa eu só... Pastor Angélica acabou de entrar. Amém. Irmãos, relembrando mais uma vez que essa aula está sendo gravada, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a bênção apostólica que o apóstolo Paulo dá no final da carta aos Coríntios, né? Coríntios 13, 13. Depois, se vocês quiserem olhar, né? Conferir. E é a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. Uma obra geral do Espírito Santo também. E aqui, o Espírito Santo, ele sempre esteve na criação. Nós já falamos anteriormente que o Espírito Santo, desde o início, ele estava presente. Ele estava presente ali, Gênesis 1, né, quando diz Bereshit bara Elohim, que era em hebraico, né? No princípio, criou Deus. O Espírito Santo já estava ali. Elohim é uma forma, é um plural, né? Majestático da Trindade, né? Bereshit bara Elohim. Então, aqui, desde os primeiros versículos de Gênesis, já existia a participação do Espírito Santo de Deus. E aqui está a prova. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui foi no início da criação, onde que Deus estava criando todas as coisas, né? E Deus, ele criava todas as coisas através da palavra do seu poder. Ele criou o céu e a terra através da sua palavra, né? Ele falava e criava através da palavra do seu poder. Então, muitas pessoas entendem que a minha palavra, a pessoa entende que a palavra dela tem poder. Irmãos, quem tem poder é a palavra de Deus. Para criar alguma coisa, a palavra poderosa é a palavra de Deus. É a única palavra que tem poder para criar alguma coisa, a única palavra que tem poder.
e na vida do cristão mais ainda. É a palavra de Deus que tem poder. Nós temos que entender isso. Muitas pessoas, minha palavra tem poder. Não. Quem é poderosa é a palavra de Deus. Deus é a palavra que tem a palavra poderosa para todas as coisas. Todos os milagres, eles é produzido através da palavra de Deus. É Deus que é a fonte de todos os milagres. Se Deus determinar o milagre vai acontecer. Nós podemos orar e Deus nos atender fazendo o milagre que nós necessitamos. Mas a palavra poderosa é a palavra de Deus. A nossa palavra é apenas meio de graça para que nós consigamos obter favor da parte de Deus, e mesmo assim, é soberania dele. Ele é soberano para nos conceder ou não. Soberania de Deus. Então, aqui, dando uma ideia do Espírito protegendo a criação. Então, quando se fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é dando uma ideia de proteção e protegendo a sua criação. Né? Lá no início, lá em Gênesis, né? O Espírito Santo já atuava. E a obra geral do Espírito Santo na revelação e na inspiração da Bíblia. Essa é uma obra geral também, que é a revelação e a inspiração da Bíblia. Né? Como eu já falei anteriormente, Deus revelou a palavra aos profetas, né? Deus revelou ali, e através do Espírito Santo, os profetas, diante da inspiração, eles registravam o que Deus havia revelado. E essa revelação, ela poderia acontecer no momento em que o profeta inspirava, ou a revelação veio anteriormente e o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, registrou depois. Veja que quando Moisés, nós temos o entendimento de que Moisés escreveu o Pentateuco, a inspiração, a revelação veio para ali naquela época ali de Adão, lá do Gênesis, né? Essa coisa toda. Depois, através do Espírito Santo, o Espírito Santo revelou Moisés a escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a inspiração ela poderia acontecer no mesmo momento. A inspiração, a escrita da Bíblia, poderia acontecer no mesmo momento da revelação, ou então, posteriormente. Essa revelação, ela prevaleceu através dos tempos, né? São muitos anos, né? Quase entre Moisés e o início ali do Gênesis, passaram provavelmente mais de 2000 anos. E essa revelação de Deus, ela veio de uma forma oral, né? Oralizada, passando de pai para filho, até chegar o momento em que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele registrou na escrita a palavra de Deus, que foi o Pentateuco, né? E assim aconteceu também com vários profetas. Então, a inspiração, Deus revelava aos profetas, e os profetas, através da inspiração do Espírito Santo, que é uma obra geral, eles escreviam, né? Tem até uma analogia, né, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é humana, também divina, porque Deus usou pessoas humanas para escrever a palavra, né? A inspiração veio do Espírito Santo, mas as pessoas eram humanas. Então, cada um dos profetas, dos apóstolos que escreveram as Sagradas Escrituras, tinha suas próprias características. Porém, a palavra foi inspirada. Antigamente tinha aquelas igrejas, né? Muitas delas, aquelas igrejas católicas, que tinham aqueles vidros, né, coloridos. O sol batia e ia refletir dentro da igreja a cor que o vidro, o sol passava ali, a luz do sol passava pelo aquele vidro colorido e refletia a cor. A mesma coisa acontece aqui no momento da inspiração. Deus, através do Espírito Santo, inspirava, e os profetas que faziam aquele papel de espelho repassavam também as suas características
aquela inspiração. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, autoritativa, e ela é a nossa regra de fé e prática, e na sua íntegra, nos autógrafos, nos primeiros autógrafos, ela não continha erro nenhum, ela é inerrante, né? Inerrante. Então vamos lá. Então, importante obra do Espírito Santo, né, através da revelação e da inspiração, né? E tem uma outra obra também do Espírito Santo que eu vou adiantar aqui, interessantíssima também, que é a iluminação. Veja bem que nós temos a revelação, é Deus repassando às pessoas, aos profetas, né, aos apóstolos, a inspiração que foi gerada ali através da escrita, e tem também a iluminação. A iluminação seria para nós hoje, nós como igreja nos dias atuais, e também aquela igreja que recebeu a Bíblia Sagrada depois que o cânon sagrado se fechou. É através do Espírito Santo que os profetas, né, aqueles que ensinam a Bíblia, são iluminados. Você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai te iluminar para você entender a verdade bíblica. Então, também tem esses três aspectos, né? A revelação, a inspiração e a iluminação. Todas elas são obras gerais do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, seria uma iluminação também? Sim, sim, porque você entendeu o que está escrito na palavra, e também a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né? Então, quando o Espírito Santo age, veja bem, essa questão da salvação, né? Ela também é soberania de Deus, né? O Espírito Santo age em quem ele quer. Porque tem pessoas que nós pregamos a palavra, né? Os pastores, os líderes, né? Pregam a palavra, e aquela palavra não faz efeito nenhum no coração daquela pessoa. E outras, a pessoa recebe aquela palavra e instantaneamente faz efeito no coração daquelas pessoas se voltam a Cristo, né? Aceitam Jesus. Então, eu tive que escutar a palavra muitas vezes para aceitar Jesus. Mas naquele dia e hora que o Espírito Santo entrou no meu coração, eu entendi e fui iluminado pela palavra, aí não teve como eu não aceitar, né? Porque muitas vezes, né, o chamado é irresistível. Quando a palavra entra no seu coração e você entende, o chamado é irresistível. Você não resiste à ação do Espírito Santo, né? Essa é a iluminação que nos faça com que nós entendemos, né, essa bendita palavra. Então, aqui, o principal agente da inspiração das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Aqui, ó, 2 Pedro 2, 2 Pedro 1, 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a profecia não foi dada por vontade humana, né? A profecia vem de Deus e são movidos, homens santos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Através desse mover do Espírito Santo é que esses homens santos, profetas e apóstolos, eles escreveram, né, registraram a palavra de Deus. E também as profecias também não, elas vieram movidas pelo Espírito Santo. Então é uma coisa muito interessante, né, que várias profecias já se cumpriram no Antigo Testamento, se cumpriram no Novo, no próprio Antigo Testamento, várias profecias também se cumpriram ali. Tem profecias se cumprindo até hoje. Até nos dias de hoje tem profecias se cumprindo. Mas são profecias que estão relatadas não por vontade humana, e sim
homens santos que falaram por parte do Espírito Santo, né? Por parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, essa é mais uma obra geral, né, do Espírito Santo, que é a inspiração. Né? Aqui nós temos também um texto, em 2 Samuel, que diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23, 2. Então, aqui é o Espírito Santo que está iluminando está inspirando aquele profeta, né, para que ele pudesse registrar e profetizar. Está na minha língua. O Senhor fala por meu intermédio. O Espírito Santo falava pelos homens santos, né, por intermédio dos homens santos, no Antigo Testamento e tanto no Novo. Então, isso é uma obra geral do Espírito Santo. E esse aqui é o texto básico, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. É o texto clássico, né? Que relata a ação do Espírito Santo inspirando as Escrituras, né? Aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, e o termo inspirado no original é essa palavra aqui, em grego, theopneustos. Essa tem o significado de respirado por Deus, ou então soprada por Deus. Quando a palavra chegava no ouvido dos profetas, essa palavra aqui grega, theopneustos, significa inspiração e significa também soprada. Então a Escritura ela foi soprada aos profetas, né? Aos apóstolos, né? Para ser escrito. É a inspiração que os teólogos chamam de inspiração orgânica. Orgânica porque usou todo o ser da pessoa para que, através do sopro de Deus, do sopro do Espírito, a palavra fosse escrita, fosse inspirada para ser registrada, né? E aqui, ó, esse texto clássico aqui, que eu me referi anteriormente, é o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Podemos entender aqui que toda a Escritura é soprada por Deus. E aqui vem os ensinamentos, né? E ela é útil. A palavra do Senhor, irmãos, inspirada pelo Espírito Santo, ela é útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui é uma obra geral do Espírito Santo nos nossos corações. Então, nós, como membros de denominações, pastores, diáconos, nós temos que saber que a Escritura é tudo isso aqui, que ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado. E isso aqui nos dá a habilidade, a habilitação para toda boa obra. Então, se você não conhece as Sagradas Escrituras de uma forma satisfatória, né, você não está habilitado para fazer uma boa obra. É por isso que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. É para nos habilitar, para podermos cada vez mais estar aptos e habilitados para fazer a boa obra. E é mais uma obra geral do Espírito Santo, né? Aqui nós vamos fazer agora uma comparação entre os dois textos, né? 2 Pedro 1:21 e 2 Timóteo 3:16, que mostra que a revelação especial de Deus foi claramente inspirada pelo Espírito Santo, né? Essa aqui, se você comparar essas duas passagens bíblicas, né, tanto 2 Pedro como 2 Timóteo, dá para entender como que a palavra fica categoricamente afirmada que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Né? Não tem como fugir.
Amados irmãos, existem várias literaturas, vários livros sagrados, vários. Existe o Corão, né, ou o Alcorão dos islâmicos, né? Existe os Vedas, que são também um livro do hinduísmo. Existem os escritos de Allan Kardec, existe, que é do espiritismo kardecista, existe os escritos, né, o livro de Mormons, que foi escrito pelo o fundador do mormonismo, que foi o Joseph Smith. Então, vários escritos. Existem os escritos da Ellen White, do Adventismo do Sétimo Dia, todos vários escritos, né? Mas nenhum deles tem essa capacidade, essa coesão, né? De tudo ser uma revelação progressiva, desde o Gênesis até o Apocalipse, por, escrito por vários autores. Cada um desses livros que eu citei aqui, irmãos, foi escrito por uma pessoa, né? Foi escrito por uma pessoa. Porém, a Bíblia Sagrada foi escrita por aproximadamente 40 pessoas. O espaço de tempo que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi aproximadamente 1.500 anos, e o Novo Testamento aproximadamente 100 anos. E pessoas diferentes, culturas diferentes. Dentro dos escritores da Bíblia, havia ali reis, havia ali plantadores de sicômoro, né? Havia sacerdotes, foi muitas. Havia médicos, né, como o caso de Lucas, havia pescadores, no caso de Pedro e João, né, que eram pescadores. Havia lá um alto condecorado homem helênico, né, que era versado na cultura helênica, na cultura romana e na cultura grega, helênico, romano, e também na cultura judaica, que é o apóstolo Paulo. Ele era um erudito, né? Então da mesma forma que Deus inspirou, que o Espírito Santo inspirou um erudito como o apóstolo Paulo, um médico como Lucas, inspirou também um pescador como Pedro. Veja que a Bíblia Sagrada, do início ao fim, de Gênesis 1:1, Apocalipse 21, 22, elas têm é como se fosse um livro só. Um livro só. Não tem, assim, diferenças. E isso é uma obra geral do Espírito Santo. O escritor em excelência da Bíblia foi o Espírito Santo. Os homens foram usados pelo Espírito Santo através de suas características, né? As características dos homens foram implementadas nas Sagradas Escrituras. Porque aquele que tinha mais cultura escreveu de uma forma mais sofisticada. Aquele que tinha menos cultura escreveu de uma forma mais simples. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é coesa. Ela, como um todo, ela não tem, assim, distorções. É somente a obra do Espírito Santo. Então, é diferente, irmãos, de todos os outros escritos. É diferente do Vedas, né? É diferente dos escritos de Maomé, lá do Alcorão. Diferente de tudo. Tem um direcionamento santo, né? Na Sagrada Escritura. É por isso que não existe essa questão do relativismo de várias verdades, de várias religiões. Existe o cristianismo e as outras religiões, nós temos que respeitar, é claro, né, todos os credos religiosos, nós temos que respeitar todas as expressões religiosas, né? Há no mundo, né, desde o início até agora, vários fenômenos religiosos, nós temos que respeitar, sim, porém, fica bem claro para todos nós que a Bíblia é a verdade, a nossa regra de fé e prática, que é a verdade, não tem como. Né? Nós temos que falar para o mundo, pregar para o mundo essa verdade, e com muito amor, porque, como diz lá em 1 Pedro 3,15, nós temos que responder com mansidão
todo aquele que nos perguntar a razão da esperança que há em nós. Nós temos que responder com mansidão. Isso é a pregação do Evangelho com mansidão. Não em contendas com intolerância. Né? Isso aí não nos diz respeito. Então, nós temos que respeitar todas as religiões. Todas. Porém, nós temos que enfatizar que o que nós cremos é a verdade. Não há como. E a Bíblia é a prova disso. Porque ela foi inspirada pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Né? Então, vamos falar agora da obra do Espírito Santo na humanidade, né? Alguém chamou aí? Não, né? Foi eu, pastor. E confere a informação de que o Espírito Santo também inspirou o homem que ficou 3 anos andando nu pelas ruas, que foi o Isaías? Sim, Confere essa informação? sim. Isaías, ele andou ali 3 anos, né? E foi também, o Espírito Santo, ele foi um profeta, né? E eu tenho entendimento, o meu entendimento, ô César, que o maior profeta do Antigo Testamento foi Isaías. Não desmerecendo os outros, porque foram grandes profetas também. Mas Isaías, ele, ele trouxe uma contribuição muito grande, né, através dos escritos, inspirado pelo Espírito Santo. Né? Ele foi o profeta messiânico, ele falou grandes profecias que ainda estão para acontecer. Ele fala lá do novo céu e da nova terra, lá no Antigo Testamento, coisas que o apóstolo João falou lá no Apocalipse, sobre o novo céu e a nova terra. Ele falou sobre lá, Isaías 53, né? Sobre a morte de Jesus ali, sobre o servo sofredor. Então ele foi um grande profeta, né? E ele realmente andou por esse tempo, por esse período aí, nu. Né? E eu sinceramente não entendo qual era o propósito, mas isso não pode de maneira alguma desmerecer o grande profeta que foi Isaías, né? Houve outros grandes profetas também, mas Isaías foi extraordinário. Então vamos lá. Obra do Espírito Santo. Pastor, Oi. só um instantinho. Em relação aí a Isaías, Sim. que ele perguntou, me levantou uma certa dúvida também. Né? Essa questão, será que não era porque ele, né, como um profeta de Deus, ele tinha toda o seu questionamento era voltado para o rei naquela época. E aí ele olhava para o rei e ele via o rei como entidade suprema. Tudo era o rei que acontecia. Quando o rei morreu, Uzias morreu, o que aconteceu? Ele se sentiu um homem nu, ele se sentiu um homem indigno da palavra de Deus, né? E aí até que um anjo veio e tocou nos lábios dele para que ele pudesse, então, estar falando e reconhecendo que, a partir daquele momento, ele era profeta, queria falar da palavra do Senhor, né? Que ele não iria reconhecer nenhum homem, mas como autoridade maior do que Deus. Porque eu não sei, como a Bíblia é muito complexa nesses questionamentos, não fala de tempo, né? Nem hora, aí eu queria saber do senhor se o senhor tem essa mesma compreensão que eu, ou está errôneo? Não está errado, não. Porque Isaías, ele era um profeta que vivia lá dentro do reino, né? Ele é um profeta que vivia dentro do reino. Diferente de outros profetas que viviam mais lá numa localidade mais longínqua, né? E Isaías vivia dentro do reino e ele tinha também, ou melhor, a maioria dos profetas tinha muito essa questão social. Os profetas falavam muito do sofrimento do povo nas mãos dos reis, né? Apesar que o rei Uzias foi um bom rei, mas eles tinham essa questão, eles levantavam muito essa questão da questão social, que as pessoas sofriam muito ali nas mãos desses reis, que eram, na maioria deles, tiranos, né?
Então, poderia ser uma maneira que ele encontrou de estar se rebelando contra essas questões que afligiam muito a sociedade, né, a população na época. Nós temos que lembrar que Isaías foi um profeta do Reino do Sul, e havia o Reino do Norte. E também lá no Reino do Norte tinha vários profetas. E tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, o Reino do Sul era, era, era a tribo de Judá e Benjamim, e o Reino do Norte eram as outras 10 tribos. Havia essa questão do problema com os reis tiranos. O Reino do Norte foi pior ainda, que lá só teve rei ímpio, né? O Reino do Sul tinha muitos reis que eram temente a Deus, como o rei Uzias também foi, e provavelmente a gente não é, igual você falou, não tem uma clara evidência a gente falar o porquê, né? Mas poderia ser uma crítica social, né? E ele submetendo ao Deus, ao único Deus que é digno de toda honra e toda glória, né? Todo louvor e adoração, que é Yahvé. E quando o anjo veio ali e coloca a brasa ali, ele fala que ele era um homem de lábios impuros, vivendo no meio de homens de impuros lábios. Eu creio que isso aí era que ele estava se colocando em uma condição de não ser digno de receber tanta glória, a glória de profeta, e como um dos maiores profetas que ele foi. Então, pode ser uma crítica social também. Aí isso aí não tem assim como a gente bater o martelo e dizer o que foi realmente. Essa questão dele andar ali nu durante esse tempo, né? Tudo bem aí, Ed? Ok, porque até hoje ninguém sabe, né? Fala com clareza. Então, assim, a gente fica assim, imaginando por que será, né? Será que ele se sentiu tão humilhado de estar olhando só para o rei, esquecendo do povo, que depois ele quis fazer, né? Fala, não, agora eu vou fazer a vontade de Deus. Mas o que não justificava andar nu também, né? Então, assim. Tem coisas na Bíblia que a gente, assim, não tem uma explicação exaustiva, né, a respeito das coisas. Né? A Bíblia não é um ensinamento exaustivo. Por exemplo, João Batista, ele andava com peles, né, e alimentava de mel silvestre E gafanhoto. Gafanhoto. Né? Então, assim, as coisas que... Mas tem um fundo de verdade, né? Tem um fundo de verdade. Então, só isso, né? Então tá. Eu vou pesquisar mais a fundo essa situação para eu ver se eu consigo achar alguma coisa que possa esclarecer. Eu vou pesquisar algumas outras literaturas e tal, para ver se tem alguma coisa, né? Mas é extra bíblico, né? Porque a Bíblia realmente ela não dá aquela definição para nós. Porque, de repente, quando fala do nu, pode falar o homem nu nas suas vestimentas reais que ele usava enquanto profeta, né? Então, a gente não sabe se o nu que está falando aí foi nu mesmo, porque ele não iria andar 3 anos nu, assim, mostrando tudo, eu acredito que não. De repente, vestimentas reais mesmo, porque ele tinha ali uma adoração total pelo rei, e como o rei era muito bom para ele não via o que estava acontecendo lá fora. De repente, ele foi lá para fora e se desfez dessas vestimentas, e aí é onde ele falou que talvez andou 3 anos nu das vestimentas, né? Mas é uma coisa a pesquisar. Vamos tentar pesquisar e ver. Vamos tentar para a gente tentar desvendar, né? Isso, vamos desvendar. 007 agora nós somos. Mas o interessante é que o profeta Isaías, ele não está escrito na Bíblia, tá? É da tradição que provavelmente um rei ímpio chamado Manassés, ele martirizou, né? Foi martirizado por esse rei. E alguns entendem, né, por parte da tradição, que ele foi cerrado ao meio.
né, o Isaías, né? Então, é muitas coisas que a gente tem que pesquisar mesmo para a gente poder inteirar fielmente do que aconteceu, né? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui essa passagem aqui de Juízes 3:10, que é uma obra geral do Espírito Santo da humanidade. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou Israel. Ele julgou Israel, saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Casur-Rizadim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. Aqui é uma obra também geral do Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor, e ele julgou Israel e saiu a peleja. O Espírito Santo, ele pelejava, né? Como Deus, muitas das vezes, ele mandava que o povo fosse guerrear. O pessoal mandava o Israel guerrear. E outras vezes, Deus ia à frente. Então, isso nos mostra que nós temos que há coisas nos dias atuais, nas nossas vidas, que a gente depende de Deus mesmo, não tem como. Mas outras coisas, Deus ele quer que a gente vai e luta. A gente vai e peleja. E sendo assim, ele vai nos dar a vitória. Ele vai nos conceder vitória. Eu faço assim um paralelo, por exemplo, um concurso público. Se você apenas orar a Deus e não estudar, você não vai ser aprovado no concurso público. Agora, se você orar a Deus e estudar, você vai ser, e estudar bastante, você vai ser aprovado no concurso público. Se o ímpio estudar e o justo não estudar, o ímpio vai ser aprovado no concurso público, ele vai vencer e o justo vai perder. Então, tem coisas que é Deus que faz mesmo, não tem jeito. É por parte de Deus mesmo. Tem coisas que nós também temos que lutar. Então, essa questão de Israel, né? Muitas batalhas foi vencida pelo povo. E há outras batalhas que Deus teve que intervir. Por exemplo, a derrubada do muro de Jericó, Deus teve que intervir, a intervenção de Deus. Né? Quando quando o sol parou, Josué orou, o sol parou também, foi intervenção de Deus. Então, é Deus atuando. Mas tem algumas vezes que o povo tem que lutar para seus objetivos. Né? Então, é uma comparação assim, meio fora mas a pura verdade. Há momentos que você tem que lutar. E há momentos que Deus vai agir, né, em nossas vidas. E aqui também fala em Joel. Essa aqui, nós já falamos anteriormente, né, sobre o que foi falado lá em Atos, né, pelo evangelista Lucas. Né? E aqui é a profecia de Joel. Profecia que se cumpriu lá em Atos 2. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naqueles dias, né? Então, se cumpriu lá em Atos 2, essa profecia, né? Então, uma das coisas interessantes é que, para que o profeta seja realmente o profeta, a profecia dele tem que se cumprir. Porque, se não se cumprir, ele é um falso profeta. Então, aqui, se cumpriu, né, na íntegra o que, nesse texto aqui, Joel profetizou, né? Deixa eu ver aqui, já estamos caminhando para o final aqui, já. Uma diferença considerável que devemos ressaltar é que, depois do Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar no ser humano, fazendo morada nele, coisa que não ocorria no Antigo Testamento, né? Essa é uma questão também em que nós vamos estudar posteriormente, no capítulo posterior aqui, que é a habitação do Espírito Santo. Essa habitação em nós, né? E
E é uma obra geral, aqui já é uma obra não geral, mas aqui é um prelúdio aqui da obra especial, que é o Espírito Santo habitando internamente dentro de nós, né? Então, a diferença aqui é uma diferença considerável entre a obra geral e a obra especial do Espírito Santo, né? E aqui também uma outra obra geral do Espírito Santo é que o Espírito Santo ele veio para nos guiar a toda a verdade. Jesus ele veio, executou o plano da salvação, o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade. Ó, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará. Espera aí, vou ver aqui se... Os irmãos estão me recebendo aí? Sim. Sim. Disse que tinha acontecido algum problema com a aula aqui. Mas tá tudo bem? Os irmãos estão acompanhando direitinho? Ou não? Estamos Ok. sim. Pastor Angélica, tudo bem, Agora pastor? está ok, pastor. Eu acho que aconteceu tá? alguma coisa, mas já voltou. Obrigado. Então tá bom. Então tá tranquilo. Vocês não perderam nenhuma parte, não, né? Não. Não, então tá tá. ok. Eu não perdi, Então tá, não. joia. Então tá bom. Eu estava falando sobre o Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, isso aqui são palavras de Jesus, ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, o que é a verdade? É o plano da salvação para todos nós. Irmãos, a Bíblia, ela tem como sua principal, como seu principal objetivo nos revelar o plano da salvação. Esse é o principal objetivo da Bíblia. A Bíblia, no que diz respeito ao plano de salvação, ela nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Tem outras coisas que a Bíblia não vai tratar. Como, por exemplo, coisas mais da questão arqueológica, coisas da questão cultural da época, a Bíblia não vai tratar, porque senão a Bíblia seria um livro tão grande que não tem como a gente nem ler, seria um livro imenso. Mas a Bíblia ela é exaustiva no que diz respeito à salvação. E essa verdade que o Espírito Santo nos guia é a verdade da salvação. Então, nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita, inspirada, revelada para nos mostrar o plano da salvação e mostrar também que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor que foi profetizado lá no Antigo Testamento, que veio aqui no Novo Testamento, executou seu plano da salvação e irá voltar. Esse é o ponto central da Bíblia, nos revelar o plano da salvação. Então, as pessoas querem buscar lá, conciliar a Bíblia com a ciência. Não tem como. A Bíblia não é um livro científico. Ela é um livro teológico, para nos mostrar principalmente essa questão da salvação. Né? Então, nós tivemos ali queda, depois tivemos, ou melhor, tivemos a criação, né? Primeiramente, criação. Depois tivemos, a criação foi em Gênesis 1. Né? Depois tivemos no capítulo 3 de Gênesis a queda. Do capítulo 3 em diante, nós tivemos a redenção. E depois nós teremos a consumação. E a Bíblia nos mostra esse bendito plano da salvação que já foi elaborado antes da criação do mundo, lá na eternidade. Então nós temos que entender isso.
que nós precisamos saber a respeito da salvação, a Bíblia vai nos dizer, ela nos diz exaustivamente a respeito disso. Outros assuntos periféricos, a Bíblia não vai se tratar assim tão intensamente, né? Então nós temos que entender isso. Muitas pessoas querem que a Bíblia dê resposta para tudo. Não tem como. A Bíblia vai nos dar a resposta para o plano de salvação. E essa verdade, né? E aqui também tem uma característica do Espírito Santo também, que ele não falará de si mesmo. Ele não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo, ele tem um ministério do holoforte. Ele aponta para o Deus Pai e Deus Filho. Mesmo sendo Deus, nas mesmas características dos outros, possui os mesmos atributos do Pai e do Filho, né? As pessoas do Pai e do Filho, mas ele não chamará para si glória. Não chamará para si glória. Ele aponta para Cristo, para a obra, para nos revelar a verdade sobre a obra da salvação. Né? Com o movimento pentecostal, houve um estudo mais, né, sistemático a respeito da pessoa do Espírito Santo. Isso é uma coisa que nós temos que agradecer muito ao movimento pentecostal, porque ele trouxe à baila, né, um estudo mais sistemático do Espírito Santo. Mesmo que antes o Espírito Santo também já era estudado, né? João Calvino, que é um reformador, também ele falou muito a respeito do Espírito Santo, o pai da igreja, Agostinho de Hipona, e assim por diante. Mas o movimento pentecostal trouxe essa questão de a gente poder estar estudando mais a respeito do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que as principais obras do Espírito Santo convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e nos conduzir a toda a verdade, nos ensinar a toda a verdade a respeito da salvação, né? Bom, aqui tem uma citação aqui para a gente encerrar esse conteúdo, né, que diz que como podemos ver a conclusão abrangente e segura que podemos obter ao analisarmos a obra do Espírito Santo com relação à humanidade, excluindo as obras estritamente ligadas à aplicação da redenção, que serão estudadas à parte, né? Que é a obra geral, né? A obra especial. E que o Espírito Santo nunca esteve alienado em relação à sua criatura. Ele sempre atuou no nosso meio. O Espírito Santo de Deus sempre agiu no homem, direcionando e capacitando para desempenho na obra de Deus, visando cabalmente ao estabelecimento do seu plano salvífico. Essa é a grande atribuição do Espírito Santo, né? Aplicar em nós o conceito da salvação. É por isso que o único pecado que não tem perdão, irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado. Porque uma vez a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, ela não vai reconhecer aquele que aplica no coração de todas as pessoas a verdade. Ela nunca irá reconhecer a verdade. Então ela já passou do limite que já não tem mais como, né? E quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ela não obtém, ela é um pecado que não tem perdão, e além do mais, ela vai blasfemar e continuar blasfemando cada vez mais, e não vai demonstrar nenhum tipo de arrependimento. Esse é o pecado que não tem perdão. Então, essa foi a obra geral do Espírito Santo na humanidade e na criação. A nossa próxima aula será aqui, ó, as obras especiais do Espírito Santo. E aqui vai complicar um pouquinho mais, porque aqui nós temos duas linhas de interpretação que nós vamos ter que estar falando bastante dessas linhas de interpretação. Então, os irmãos querem
fazer alguma colocação, alguma pergunta a gente sobre esse tema, né? São as obras gerais do Espírito Santo. Está aberta aí a oportunidade aí para os irmãos e as irmãs, né? Ninguém quer comentar, não? Quer perguntar? Não tem nenhuma dúvida não, pastor. Quer não, Rian? Ô, Rian, você está sumido, hein? Pastor Eliette, a paz. O Paz, senhor Eliette. falou agora no finalzinho, eu estava anotando aqui, principais obras do Espírito Santo, convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo e a outra eu não consegui pegar para anotar. É nos conduzir a toda a verdade, né? A verdade salvífica. Para a salvação, né? Do plano da salvação. É. Ok. A diferença aqui das obras gerais e obras espirituais, que a obra gerais foi feita em todas as pessoas, né? E na criação, na humanidade, né? Da forma geral. E as obras especiais é aquela que ocorreu dentro de nós. As obras especiais, né? Ocorreu dentro de nós, dentro do nosso coração, né? Que é a conversão. Ok, obrigada. Vocês querem que eu mando um slide para vocês depois? Porque eu tenho os slides dessas aulas. Aqui eu passo a apostila, mas eu tenho também os slides. Se vocês quiserem depois, para ter uma fonte de consulta. Uma fonte de consulta a mais, né? Pastor, eu quero. Porque às vezes a gente com o slide é mais tranquilo. Né? Eu também quero. Então tá, vou mandar para vocês. É também uma fonte a mais de consulta, né? Às vezes, e também eu acho que é mais fácil também, você ler dos slides. Então tá, Eu quero vou mandar para também. vocês. Aí eu vou mandar da primeira aula, da segunda, da terceira, assim por diante. O senhor teria, então, só dessa apostila para cá? Só dessa apostila. Mas se tiver um pouquinho de paciência aí, eu faço os slides das outras também. Não, para mim não há necessidade, não. É o que tiver pronto. E não for difícil para o senhor, tudo que for. Não, de maneira alguma. Eu estou aqui, eu estou à disposição. Então tá bom. Tá bom, à disposição então. Para poder estar trabalhando com vocês aqui. Então tá apesar bom. Apesar de que eu tenho curso, fazendo os cursos, mas dá para conciliar. Eu sou aposentado. Funcionário público aposentado tem essa facilidade. Pastor, eu estou aposentada de um cargo, estou quase aposentando o outro e não me falta serviço. Eu fico arrumando tempo para fazer, ué. É difícil. Mas eu tenho que fazer agora um estágio no curso de letras que eu estou fazendo. Tem que fazer um estágio obrigatório. E daqui a 6 meses, eu tenho que fazer um outro estágio no curso de ciência da religião que eu estou fazendo também. Então é muita coisa, mas eu fico aqui só estudando. Graças a Deus eu tenho essa oportunidade, né? Deus me deu essa oportunidade de estar estudando e estar trabalhando com os irmãos aí. Mais alguma pergunta? Agora, eu tô cismado, eu tô querendo aprender inglês. Inglês é outro troço difícil. Nossa Deus. Mas é assim que Deus age, né? Eu fiquei muito tempo privado de estudar, né? A minha profissão era muito dinâmica, né? Mas agora, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade, né? Pastor, então eu quero fazer uma pergunta que ela ficou de umas aulas para trás, eu venho refletindo.
teve não sei se a penúltima aula ou a última que a gente teve, e o senhor estava falando sobre, eu até anotei aqui, sobre o Espírito Santo querer quebrantar o coração da pessoa, porque ela só vai conseguir ser quebrantada pelo Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, mas ele tem que querer. Então, Sim. isso fica É o assim, seguinte, o porque Espírito não é o plano de Deus, ou o plano está no plano da salvação, que todas as pessoas sejam salvas, sejam quebrantadas, e aí, meio assim, e o Espírito Santo não quer, como que seria isso? não, Porque, não é que no meu entendimento, ele quer, Deus quer esse é, plano, mas isso só vai acontecer se o Espírito Santo quebrantar e se ele quiser. Eu anotei aqui, não estou achando minha anotação. tá, aqui é o seguinte, nós sabemos que Deus, ele vai salvar, ele quer salvar toda a humanidade, mas não, isso Achei o pedaço que eu anotei aqui, ó. O senhor falou assim, pois não. uma grande obra do Espírito Santo, aquele que é convencido pelo Espírito Santo passa pelo processo de regeneração. O Espírito Santo faz com que a palavra entre no coração das pessoas. Isso é soberania dele. Ele convence a quem ele quer. Sim. O que é o seguinte, isso aqui tem um paradoxo muito grande. E é muito melindroso, porque existem correntes teológicas que dizem que a pessoa ela pode rejeitar o Espírito Santo, né? Ela pode rejeitar a salvação. E existe uma outra corrente teológica que diz que o Espírito Santo ele é soberano e ele salva quem ele quer e a pessoa, o chamado é irresistível. Existem essas duas de interpretação. A interpretação pentecostal, ela diz que o ser humano ele pode rejeitar a graça. E a reformada, que é a mais histórica, diz que Deus é soberano na salvação, o Espírito Santo é soberano na salvação, e a salvação é dos eleitos, né? Aquelas pessoas que serão salvas já foram escolhidas para a salvação antes da fundação do mundo. Então, nessas duas visões. E a Bíblia, ela nos mostra, do começo ao fim, que Deus, o Espírito Santo, ele é soberano na salvação. A salvação vem dele. Mas também existe, em várias passagens bíblicas, que dá a entender de que o ser humano ele tem que buscar a salvação também. Ele tem que buscar a salvação. Veja bem, o Espírito Santo já escolheu quem foi salvo, né? Quem foi salvo já foi escolhido antes da fundação do mundo. Vários textos bíblicos falam isso. E vários textos bíblicos que falam também a respeito de que a pessoa tem que buscar a salvação. Isso é a questão da eleição, e a eleição é através da presciência. É uma questão muito complicada. Por exemplo, a igreja presbiteriana, que é a igreja calvinista, ela afirma que o Espírito Santo é soberano na salvação e o homem não resiste. E já uma igreja mais de linha pentecostal fala que o homem ele pode resistir a essa salvação, né? Aí é a questão de interpretação dos textos bíblicos. Todas as duas visões têm na Bíblia, mas é um paradoxo. Nós temos que entender, por exemplo, uma linha de trem está caminhando ali. Um trilho nunca vai encostar no outro. Mas é uma verdade, os trilhos existem, estão caminhando. Os trilhos existem. Então, há momentos que eu tenho um entendimento de que o Espírito Santo ele já escolheu as pessoas que vão ser salvas. É um entendimento que eu tenho.
e que a pessoa não vai conseguir resistir. Já há outros que entendem que a pessoa pode resistir à salvação, né? Nós vamos estudar isso aqui na próxima disciplina, nas obras especiais do Espírito Santo. O pastor, um exemplo disso é que muitos serão chamados, pouco escolhidos. É uma das questões que não tem na Bíblia, não fala desse jeito, mas é mais ou menos assim. Sim. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, receberam o batismo com o Espírito Santo agiu muitas vezes na vida dele, e de repente a pessoa resolveu abandonar, ou então falar, não, depois eu volto, numa situação assim. Só que tem que ele roda, nada na vida dele dá certo, porque o Espírito Santo, o Deus parece que está ali sempre rondando, e por mais que ele queira se desfazer, né, ou de frequentar a igreja, de estar ali fazendo a obra de Deus, ele sempre está voltando por uma força desconhecida. Tem gente que fala assim, mas eu nem queria estar aqui, mas eu estou. Não sei por que eu estou aqui. Né? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, e eles não conseguem resistir, não conseguem ficar fora da presença de Deus por muito tempo, embora tentem ir ficar fora. Aqui o negócio é o seguinte, quando você está... É uma questão muito delicada, porque isso aí fere, assim, né, a crença de muitas pessoas, né, dentro do cristianismo. Essa questão da eleição, essa questão da predestinação, né? Os predestinados serão salvos, né? Os filhos da Isso aí mentira. Hã? César Tem falou os alguma filhos coisa? da mentira, os filhos da mentira, os que são Então, filhos da mentira. Então, Porque serão salvos, né? parece que contradiz, né? A gente um sabe que não, mas parece que há uma contradição, porque o plano de salvação é para todos e, ao mesmo tempo, ninguém resiste à presença de Deus, mas a gente percebe que há uma resistência também. Da mesma forma que a Edna está falando aqui, que tem pessoas que saem, mas sempre estão ali voltando, porque Deus move aquela pessoa, está sempre atraindo. Há outros também que estão ali, muitas vezes, na presença, numa congregação e tudo. É perceptível a presença do Espírito Santo, mas muitos parece que não está acontecendo nada. Parece que tem essa resistência, entende? Esse é um ensino que eu ia, né, entrar posteriormente, né, porque é um ensino muito, assim, melindroso e que nos requer de nós muita atenção para a gente poder absorver. Existe, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo. E dentre esses 5 pontos do calvinismo está a depravação total, né, a graça irresistível, né, está a perseverança dos santos. E essa perseverança dos santos diz que os santos, os escolhidos, vão permanecer na presença de Deus, custe o que custar. Esses vão permanecer. Eles podem desviar para um certo momento, mas eles vão voltar. Já existem também os 5 pontos do arminianismo, que são contrários a esses pontos do calvinismo. A contrário a esses pontos do calvinismo. Nós vamos estudar isso na matéria de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então é o seguinte, por enquanto, nós temos, claro que eu não vou deixar a irmã com dúvida, né? E é um paradoxo realmente, nós temos que ter a humildade de entender que a Bíblia fala dessas duas visões, dessas duas linhas de interpretações. Só que é um mistério de Deus. Eu ia falar isso agora, a gente entra no mistério que é só Deus mesmo. É o mistério que é de Deus, porque as duas, a soberania de Deus na salvação e a responsabilidade humana. A Bíblia fala tanto da soberania de Deus na salvação, como também fala da responsabilidade humana. Então, são duas linhas, 2 trilhos, que eles não se encontram. Talvez lá na eternidade a gente vai saber. Porque se você olhar, uma analogia, claro, né? Você vai olhar os trilhos do trem. Eles estão seguindo paralelos. Mas numa distância muito grande, eles vão unir. Eles vão unir com a sua visão, numa ilusão de ótica, né? Eles vão unir. Talvez
Lá na eternidade, Deus vai nos revelar essa por que existe tanto a soberania de Deus na salvação, que muitos textos bíblicos enfatizam isso, né? E também existe a responsabilidade humana. O próprio Jesus, lá em João, capítulo 10, fala que as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém pode tirá-las da minha mão. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Aí dá uma ideia de que aquelas pessoas que o Pai deu a ele, eles já ninguém tira as ovelhas da mão de Jesus mais. E também fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quer dizer, ou o Pai deu, ou então eu tenho que invocar. Né? Então, é esse paradoxo mesmo. E eu tenho a humildade de reconhecer que isso aí não é um mistério de Deus. Não tem como eu explicar. Muitas outras coisas também a Bíblia nos diz nos relata que é um mistério, que é economia de Deus, é soberania de Deus. E Deus é um ser tão grande, tão maravilhoso, tão onipotente, onipresente, onisciente, e nós somos tão falhos. Então a gente não tem como entender humanamente, de uma forma racional, essa questão. Né? Então não é para embaralhar a cabeça de ninguém, não é para as pessoas ficar com a cabeça embaralhada, achando que está tudo, não. Nós temos que entender que Deus ele tem um plano de salvação e ele é soberano nesse plano. Uma coisa também que a irmã Eliette falou, que Deus quer salvar, o sacrifício de Jesus, ele tem poder para salvar o mundo inteiro. Mas nós sabemos que o mundo inteiro não vai ser salvo. Nós sabemos disso, isso é claro e evidente, que o mundo inteiro não vai ser salvo. Mas o sacrifício de Jesus tem o poder para salvar o mundo inteiro. E outra coisa também que nós temos que entender é que se todas as pessoas fossem salvas, iriam cair numa doutrina herética que chama universalismo. O universalismo prega que, no final, como Deus é amor, ele vai salvar todas as pessoas. Isso não é uma mentira. Porque Deus ele é amor, mas ele é justiça. Ele não vai salvar todas as pessoas. Né? Não vai salvar. Ele vai salvar aqueles que foram escolhidos, né? Aqueles que estão no plano de Deus. Aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Ele vai salvar isso. Ele vai salvar isso. Agora, as outras pessoas, elas vão endurecer o coração e não vai ser salvo. Aí, cai naquela situação de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, quando eles ainda estavam dentro do ventre de suas mães. É a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essas duas vertentes, e elas não têm como se ligar, mas elas estão aí presentes na Bíblia Sagrada. Amém? Nós vamos estudar muito isso ainda. A grande pergunta é: bode vira ovelha? Porque os bodes vão ficar à esquerda e vão se perder, as ovelhas todas serão salvas. Agora lá na grande, né? No ar. Será que o bode pode se tornar uma ovelha? Um filho da mentira pode se tornar um filho do autismo? Aí que é o problema. É o paradoxo, né, César? A coisa Joio que a gente... Joio pode virar trigo? Não tem explicação, é um paradoxo, né? Eu acho que isso não tem explicação. E quando essa questão do universalismo, ele é tão herético que segundo eles, né, isso é uma heresia, viu, irmão? Grande demais. É que até para Satanás tem perdão. Deus é tão misericordioso que até essa é a heresia do universalismo. Isso aí nós vamos estudar também lá se estiver estudando escatologia bíblica. Então, é muita informação agora, porque eu nem queria entrar muito nesse assunto agora, porque nós temos que preparar melhor para poder entender. Né?
Nós somos alunos de teologia e ninguém é inocente nos dias de hoje, né? Todos nós sabemos dessas várias questões que estão propostas aí, né? Todos nós sabemos, né? Então, nós temos que nos preparar para ter um entendimento real da verdade. Porque a verdade ela é única, ela não tem duas verdades. E tem verdades que vai nos ser reveladas posteriormente. Isso aí é a critério da soberania de Deus, do mistério de Deus, né? Então, vai ser nos revelado posteriormente. E muitas coisas, né, vai ser nos revelado posteriormente. Como eu falo, por exemplo, né? Só para terminar aqui, a gente fala, né? Nós conseguimos entender a Trindade divina, um Deus que se divide em três pessoas, né? Humanamente falando, racionalmente, a gente não consegue entender. A gente consegue entender a dupla divindade, a dupla divindade, divindade não, como é que fala a palavra correta? A dupla natureza de Cristo em uma pessoa, humana e divina ao mesmo tempo. Isso aí também é um mistério de Deus. Essa questão da soberania de Deus na salvação e da responsabilidade humana também é um mistério de Deus. E nós temos que acreditar pela fé. Acreditar que Deus ele vai nos salvar. Que Deus vai nos salvar. Nós temos que acreditar pela fé. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Amém? Amém. Amém. Alguma pergunta mais ou podemos orar para encerrar? Então vamos orar então, né? Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje nós estamos com 11, com 10 pessoas, né? Tem algumas pessoas aí que estão sumidas, né? Eu não estou vendo a Gláucia esses dias, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então tá. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós passamos juntos. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha nos iluminar nesse estudo. Pai amado, nós sabemos que há coisas que o Senhor não nos revelou. Há coisas que o Senhor não nos revela. Mas pela fé, Pai amado, Pai querido, nós acreditamos que o Senhor é possuidor de toda a verdade. Como diz a tua palavra, só Jesus tem a palavra de vida eterna. Então nós temos, Pai amado, Pai querido, que nos focar nisso, Pai. Porque Jesus, ele tem a palavra de vida eterna. Nós sabemos, Pai amado, que nós que estamos aqui nessa noite, nós somos escolhidos para fazer parte do seu reino. A palavra do Senhor diz que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. E aqui, dentre nós sabemos, Pai amado, que existem os escolhidos. Pai amado, para aquilo que o Senhor venha abençoar cada irmã que esteve nessa aula, nesta noite. Abençoe, Pai amado, os nossos pastores, o pastor João, a pastora Geórgia, o pastor Nelson, a pastora Angélica, que são nossos líderes. Pai amado, Pai querido, abençoe também os pastores auxiliares, no qual eu me enquadro. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha estar conosco, Pai amado, durante toda essa semana. Que o Senhor possa, Pai amado, nos livrar do mal. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Levante suas mãos ao Pai. Vamos dar a bênção apostólica, parecida lá com 2 Coríntios 13:13. Né? Não é idêntica, não, mas é parecida. O amor do nosso Deus, Amém, Jesus. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Assim e a seja. doce consolação do Espírito Santo esteja com Aleluia. todos,
não somente hoje aqui, no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada Amém. pela face da terra. Que Que haja seja. paz e salvação à nação de Amém. Israel. Todo Glória. aquele, toda aquela que tem fé, pode Amém. dizer amém? Vamos lá, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite, pastor. Obrigada. Deus. Boa noite a todos.